E há ainda um laboratório onde são efetuadas as análises referentes à composição química do tabaco, principalmente para saber da nicotina e outras substâncias nocivas. Muitas das vezes dependemos daquilo que é a composição orgânica dos nossos solos. E existem limites estabelecidos pelos nossos clientes, nos quais, naquilo que se refere aos adubos ou fertilizantes que a gente envia ou usamos na agronomia, devem ter certo controle em termos de dosagens. Então, assim sendo, temos que ter dosagens perfeitas para que o resultado do produto final também esteja dentro dos limites. É mais ou menos isso que executamos aqui. O esforço é sempre no sentido de garantir que os limites estabelecidos sejam respeitados. Para que não haja perigo para a saúde, há limites que foram aprovados pelo OMS e a empresa, neste caso, tem que seguir esses limites. Não tenho agora, neste momento, em termos de números especificados, apenas nos nossos arquivos, mas a gente sempre está dentro desses limites. Em relação à nicotina, por exemplo? A relação à nicotina, os nossos limites têm sido de 2% a 3% nas nossas amostras. Sim, e isso não constitui nenhum perigo para a saúde. Mas afinal, como é que as impurezas aparecem? Porque é que há capim, plásticos, penas de galinha e outros materiais estranhos? Pena de galinha é muito comum, que o plantador ele vive junto, faz parte da vida dele, a galinha. E a galinha, como tem sido uma das que contamina o tabaco. Então, qual é a forma de se controlar essa contaminação do tabaco? É lá no campo, é instruir o plantador para que ele tenha cuidado junto da machamba e que não mande esse material para a fábrica. E para Moçambique Livre Tobacco é fácil saber de onde provém o tabaco e de onde vêm as impurezas. A empresa montou um esquema e um sistema tal que nada escapa. Toda a informação, todo o historial de cada um dos produtores está no sistema. E uma das coisas que Moçambique tem, portanto, que foi lançada pela Moçambique Livre Tobacco, é a traçabilidade do nosso tabaco. Quer dizer, nós sabemos de que 1 quilo de tabaco é proveniente, de um determinado quilo de tabaco é proveniente do senhor produtor João Afonso ou Manuel José. Portanto, nós temos essa traçabilidade toda. Como é que se sabe isso? Explique lá. De uma maneira, portanto, com a alta tecnologia que hoje o mundo nos oferece, portanto, é tudo através de sistemas informáticos, ainda que através do registro, a partir da distribuição do contrato que o produtor faz com a empresa e que depois todos os dados têm uma ficha, esse produtor tem uma ficha, como nós também, portanto, temos uma conta no banco, temos uma ficha, e então é que nós temos o produtor tem a sua história toda, com mais alguns detalhes do que existem, por exemplo, numa conta bancária, que são os rendimentos por hectare, que são os números de secadores que eles têm, que é o agregado familiar, que é a história, portanto, da produção dos últimos anos, etc, etc, etc. E o controlo começa a fazer-se sentir mesmo no momento em que o tabaco é recebido nos centros de compra e depois enviado para a cidade de Tete. Os camionistas, quando entram na fábrica, levam consigo toda a informação. Então, quando chega o caminhão no portão, o motorista entrega os documentos ao segurança, homem de segurança no portão. Eles verificam o que está escrito nos documentos, que confere o que está no caminhão, o caminhão fisicamente. Se tudo está a conferir, manda o caminhão entrar e entra no parque. Mesmo aí no portão, quando os caminhões estão a entrar, eles dão carachá que estão numerados. Tem os números nessas carachás. E usamos esses carachás
como o nosso procedimento de descarregamento, o primeiro caminhão tem que ser o primeiro caminhão a descarregar. E dali, quando já estamos prontos para descarregar, chamamos o caminhão para vir na área de segunda verificação. Na área de segunda verificação, verificamos também de novo o caminhão com os documentos, se tudo que está escrito nos documentos é o mesmo que está escrito, por exemplo, a matrícula de carro, é mesmo. Se a rede, a lona está boa e ninguém brincou no caminho, o motorista não brincou, não está cortado, não tem furo. Depois de verificar isso, o caminhão já pode chegar na rampa para começar o descarregamento. Todo o tabaco parece igual, mas não é. Há diferenças e tem a sua classificação. Está classificado em classes, por exemplo, temos X1, X2, X3, XJ1, C1, C2, C3, M1, M2, BL1, BL2. Essas classes é conforme a posição das folhas na planta. Quando estão a comprar tabaco, estão a classificar nessas classes. Estão a dar cada fardo uma classe. E tem uma etiqueta onde escrevam essa toda a informação, o produtor, o peso de fardo, que é o classificador que comprou o tabaco, é igual ao BI, informação igual a BI. Todos os fardos são pesados, faz-se a verificação para conferir se a informação que vem do local onde o tabaco foi comprado confere ou não. Se confere, o sistema registra. E também captura no sistema. Depois de ser capturado, entra num sistema que nós chamamos de sistema caracel, igual àquele de aeroporto. Os fardos giram na conveia, enquanto há homens que tiram os fardos. Enquanto estão a tirar os fardos, o fardo tem duas etiquetas. Uma etiqueta que vem da agronomia e uma etiqueta colorida que é colocada na classificação. Tiram aquela etiqueta de colorido que é colocada aqui no recebimento e deixa a etiqueta da compra da agronomia. Aquela etiqueta da agronomia só é tirada quando o fardo já está processado na linha. A etiqueta colorida é tirado, coloca numa pasta que está numa gaiola. Todas as gaiolas têm código de barras para conseguir escanear todos os fardos naquela gaiola. Ou para conseguir, isso ajuda-nos na localização de tabaco. Porque a mesma gaiola, quando vai para o armazém, é escaneado também no armazém, não sítio identificado. Para qualquer pessoa que precisa de saber onde está o fardo X, entra no sistema, consegue localizar esse fardo. Como é fácil fazer o rastreio, a Moçambique Livre Tobacco sabe quem são os melhores produtores e quais os que seguem com rigor as chamadas boas práticas agronómicas, aqueles que seguem as orientações técnicas para poderem maximizar os seus rendimentos e terem os proveitos desejados no final de cada campanha. Nós explicamos que para o produtor ter bom rendimento, o viveiro tem que ter medidas exatas que nós recomendamos. Por exemplo, para 1 hectare ele tem que ter 6 viveiros de 1 por 15 e cada viveiro, por exemplo, tem que ter 1,2 gramas de semente e no campo definitivo ele tem que ter 15 mil plantas e ele deve despontar, por exemplo, a 18 folhas, não deve deixar ramos ladrões crescerem porque isso tira a qualidade da folha e ele deve ter espaço para poder curar o tabaco no secador e ele deve fazer o fardo com medidas dadas pela empresa que são 75 por 40. Então esses aspectos todos concorrem para a maximização dos rendimentos e depois também aconselhamos o produtor a tirar toda a folha do campo para o secador, porque muitas vezes tem havido perdas do campo para o secador. Então, esta recomendação de o produtor aproveitar toda a folha produzida também faz parte de boas práticas agrícolas.
E quem normalmente passa as informações, quem instrui o camponês, são os extensionistas. A Moçambique Livre Tobacco trabalha neste momento com cerca de 500. Foja uyu ngofunika mutichola mwasanga-sanga asana kemadi kwa mambo vivu. Komanso pamene wafika ababa akhozomira patembo. Ngofunika kungachola bano mutirize. E os produtores acatam? Eles estão a fazer exatamente aquilo que vocês têm estado a recomendar? De uma forma geral, sim. Há um e outro que ainda tem dificuldades, mas de uma forma geral, sim, porque podemos ver pela qualidade do produto que eles apresentam nos nossos centros de compra. Outra recomendação, diversificação de culturas. O conselho que se dá é que o produtor não somente produza tabaco, tem de se preocupar também com culturas alimentares. E a Moçambique Livre Tobacco ajuda nesse aspecto. Em relação à diversificação de culturas, nós estamos neste momento a trabalhar com o milho, primeiro para a segurança alimentar do próprio produtor, porque não queremos que o nosso produtor tenha problemas de falta de comida. Então, anualmente nós disponibilizamos sementes de milho para eles poderem produzir a sua própria comida. Por exemplo, nesta campanha nós distribuímos 130 toneladas de semente de milho PAN 67. E por outro lado, nós recomendamos que eles façam rotação de culturas, porque o tabaco é uma cultura que tem uma série de doenças, então não pode ser feito em anos seguidos no mesmo pedaço de terra. Então recomendamos que eles façam alternância com milho e com leguminosas. Depois de 3 anos podem voltar a pôr tabaco no mesmo terreno. Outro aspecto importante, reflorestamento. Como se sabe, no processo de produção de tabaco, os camponeses recorrem também às árvores ou outras plantas. Plantas ou árvores que são arrancadas ou abatidas, sendo os troncos utilizados para montar as estufas, onde o produto é colocado e lá fica até secar. Pois é, abate-se, mas é preciso repor o que se deita abaixo, e isso nem sempre acontece. Sabe que o que os produtores fazem, por exemplo, a época de plantação de árvores coincide com muito trabalho no campo. Há manhas culturais, são sachas do tabaco, sachas de milho e outras culturas. E muitas vezes os produtores deixam as plantas para o segundo plano. Então este é um problema que, de uma forma geral, está a afetar o nosso programa de reflorestamento. Ajuda é preciso, mas ainda existe mais por fazer. Ainda existe muito que ainda resta por fazer, porque os agricultores todos não estão no mesmo nível. Sim, há outros que estão num nível um pouco baixo, outros médio e outros estão em cima. Então, a tendência é de puxar esse que está em baixo para pelo menos estar no mesmo nível mesmo. Mas nem todos os agricultores dão trabalho aos que seguem tudo o que se lhes recomenda. Um dos exemplos é Samson Pedro. O nível do senhor